que você acha? Você acha que Marcião, o herege lá do segundo século, ele foi até Roma para pedir perdão para o Papa? Bom, é isso que um frei que reagiu a um vídeo meu, que estava reagindo por minha vez a um vídeo do senhor Lucas Lancaster a respeito do papado. E nessa parte, nesse recorte do vídeo sobre Marcião, onde eu provo dentro dos escritos de Epifânio que Lucas Lancaster ele estava indo além do texto, querendo provar um papado ali através daquele texto onde menciona que Marcião foi até Roma e ali ele encontrou com os presbíteros. Lucas Lancaster, ele acredita que aquilo ali é uma prova de que Marcião, ele reconhecia a autoridade do bispo de Roma e então estava ali para pedir perdão e reabilitação, porque só o bispo de Roma que tinha o poder de reabilitá-lo à Igreja Universal. Eu fiz um vídeo mostrando que o senhor Lancaster estava indo além do texto, ele estava distorcendo o que Epifânio estava falando. E aí, agora, nessa semana, eu recebi um vídeo de um irmão falando que um frei reagiu a este meu vídeo. E eu fiquei curioso. Como que alguém pode provar que, através daquele episódio de Marcião, você consegue fundamentar o papado ali no segundo século? Mas ele tentou fazer isso. Um frei muito educado, uma pessoa muito polida, gostei do jeito dele, bem diferente desses outros apologistas que a gente encontra por aí na internet, até falando palavrões, desejando a morte das pessoas, enfim. Isso aí é a escória, é o submundo da apologética católica. Mas esse frei aí, ele foi muito educado, eu gostei, parabéns aí pelo vídeo, tá? E eu vou reagir ao vídeo dele provando, primeiro, que o meu objetivo ali, ao fazer o vídeo contra o Lucas Lancaster, ou não contra, mas reagindo ao depoimento do Lancaster ali naquele vídeo onde ele estava falando sobre o papado, na verdade acho que eram 4 aulas sobre o papado, o único objetivo era mostrar que Marcião, ele de modo algum foi até ali para pedir perdão para o Papa, tá? Porque o Papa não tinha poder nessa época e nem existia Papa, e muito menos um bispo monárquico. Bom, esse era o meu objetivo. Aí o frei, eu não sei o nome dele, ele reagiu falando que não. Ali, tanto eu quanto o Lancaster estávamos errados, porque o Lancaster falou que Marcião chegou no episcopado de Pio I, enquanto que Epifânio fala que ele veio depois da morte de Higino, que era um bispo romano. Então, ele dá a entender que ali houve uma vacância, então por isso que os presbíteros que estavam tomando conta ali daquela igreja, enquanto a sede estava vacante, e eu acho isso um anacronismo enorme, né? Mas vamos para fim de argumentação, vamos usar este termo, tá? Uma sede vacante. Eles não puderam ali então decidir nada, tá? E é por isso, talvez, que eles respeitem a decisão do pai de Marcião, que era um bispo que expulsou ele da igreja. Bom, até então eu não tinha, de modo algum, me aprofundado, eu só tinha ficado ali em Epifânio, porque foi o vídeo que o Lancaster fez e o texto que ele usou foi Epifânio. Então eu fui em Epifânio e mostrei que, através do texto de Epifânio, não tem como você provar um papado no segundo século. Bom, esse vídeo aqui, já vou te dar um spoiler, tá? Ele vai ficar grande, tá bom? Se você quiser colocar no 2x aí e mandar bala, que vai ficar grande, tá bom? Se você gostar do vídeo, já deixa o seu like aí, me ajude, tá? Comente também, o que você acha? Você acha que Marcião ele foi até Roma para pedir perdão para o Papa que existia na época? Ou isso não passa de um anacronismo? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, tá bom? Isso ajuda muito o nosso canal. Bom, voltando então ao assunto, ele acredita então que houve uma vacância. Tá? Acredita que existia um Papa ali naquela época e esse Papa tinha um poder jurisdicional sobre toda a igreja. Então eu vou trazer aqui algo mais profundo, tá? Não vou lidar apenas com Epifânio, eu vou lidar com os outros pais da igreja de modo geral, no contexto geral que falou sobre Epifânio, que falou sobre Marcião, tá? Vários pais da igreja como Tertuliano, como Justino, como Hipólito, o próprio Epifânio, também lidaram com essa seita, né? E pessoalmente ali com Marcião, naquele tumultuado século II ali em Roma. Bom, eu vou colocar umas partes do vídeo aqui do Frei e nós vamos comentando o que ele estiver falando e depois eu quero dar uma aula dentro dos pais da igreja e também com o que a academia acha sobre este episódio de Marcião. Será que
Marcião ele foi até Roma para pedir perdão para o Papa, para ser reabilitado? Ou será que nós podemos fazer uma outra leitura através daquele episódio ali de Marcião em Roma? Bom, vamos colocar aqui então o trecho do Frei e vamos comentar em cima. Ele diz, né, que então Marcião ele entra em contato com os anciãos ou presbíteros, porque eles é que governavam a igreja. Mas o nosso irmão esqueceu de ler, entre parênteses, no texto de Epifânio, que Marcião foi a Roma após a morte de Higino, que foi o nono na sucessão de Pedro e Paulo. Bom, há uma divergência enorme sobre essa questão, né, da cronologia. Uns falam nono, outros falam décimo, outros falam até oitavo, tá? Não há um acordo entre as fontes, tá? Higino pode ter sido o nono, o décimo e o oitavo. De acordo com alguns escritores, eles distribuem esse cargo de Higino, vamos dizer assim, na Igreja de Roma, desta maneira. Ora, uns falam que ele foi nono, outros oitavo, outros décimo. Portanto, Epifânio está dizendo bem claramente que Higino foi o nono bispo de Roma. Então, a Igreja de Roma era governada, sim, por um bispo com o colégio de presbíteros, tá? Mas havia um bispo. Tá, aí nós vamos tratar sobre isso, tá? Havia um bispo? É claro que havia bispo, mas não é simplesmente assim, tomando... Porque o que o Frei está fazendo? Ele está fazendo um anacronismo. Ele está pegando toda a estrutura e organização católica atual e projetando no passado. Coisa que não existia, e eu vou provar isso para você, não existia isso. Nós temos que entender a palavra bispo. O que a palavra bispo significava no segundo século? Tá? Principalmente ali em meados do segundo século. Será que ela tinha o mesmo significado que a Igreja Católica dá hoje aos seus bispos? É isso que nós veremos, tá? Então, não é simplesmente falar assim, olha, tinha um bispo, ele era chamado de bispo, então quer dizer que a Igreja Católica a Igreja Católica atual estava refletida na Igreja de Roma daquela época, meados do segundo século. Nós não podemos fazer isso, tá? Isso é uma péssima leitura, tá? É um modo horrível de você fazer pesquisa, porque você não leva em conta os contextos, os recortes históricos, a cultura da época, tá? Porque as coisas mudaram, as igrejas mudaram. A igreja do primeiro século não é igual à do segundo, e a do segundo não é igual à do quarto século. E a do quarto século não é igual à Igreja de Roma de hoje. Então nós temos que observar o significado das palavras e das funções desses líderes religiosos dentro do seu contexto histórico, tá? Higino. E por que Marcião foi conversar com os presbíteros? Porque aí, né, a gente tem que inferir, mas provavelmente o texto diz que Marcião chega a Roma após a morte de Higino. Provavelmente ainda não havia um bispo em Roma. Temos que ter presente que estamos na Idade Antiga, os cristãos eram perseguidos, né? Então as coisas eram lentas. Então pode ser que quando Marcião ele conversa com os presbíteros em Roma para tentar ser reabilitado ao presbiterato, Roma provavelmente estava sem bispo, pode ser. Porque senão o texto iria dizer, né, que Marcião foi a Roma no tempo de Pio, porque Pio é o bispo que sucedeu Higino. Ou não. Epifânio não precisava falar que ele foi no tempo de Pio. Se Higino fosse o bispo mais importante, ou a figura mais importante ali, para Epifânio, não havia nenhuma necessidade. Primeiro, essa história da vacância entre Higino e Pio I, ela não pode ser comprovada. Se você for no site do Vaticano, depois eu vou mostrar isso, no site do Vaticano, o Vaticano ele coloca o término do episcopado de Higino em 142 e o começo do episcopado de Pio em 142. Então não há vacância. Se você procurar as vacâncias oficiais da Igreja Católica, você não vai encontrar entre Higino e Pio. Então, assim, há uma possibilidade, através do texto de Epifânio? Há, mas não foi só Epifânio que falou sobre isso. Outros escritores, como Tertuliano, falaram, e ele coloca uma outra versão. Então não é simplesmente falar, olha, ela estava vacante, por isso que ele foi se encontrar com os presbíteros. Não foi por isso. Tá? Provavelmente Pio já tinha tomado lugar, mas Epifânio não quis colocar o nome de Pio. Olha, não está aqui, Marcião chegou no episcopado de Pio. Não havia necessidade. Ele colocou como marco a morte de Higino. Só isso.
Não tem necessidade de colocar uma vacância ali, mesmo porque o próprio Lancaster, no livro que ele estava lendo, coloca que Marcião chega no episcopado de Pio I, tá? Então, é uma possibilidade de ter uma vacância? Há uma possibilidade, mas há evidências e provas? Não, não há evidências, nenhuma prova de que a sede de Roma estava vacante ali, mesmo porque essa palavra vacante é um anacronismo, porque nós não temos um bispo monárquico naquela época como nós temos, por exemplo, na Idade Média. Tá? Não existia essa noção de sede vacante. Mas não, o texto diz que ele esteve lá após a morte de Gino. Então pode ser que ele entre em contato com os presbíteros, né, porque a sede de Roma estava vacante, ainda não havia um bispo. Então, isso é anacronismo, Frei, tá? Com todo respeito, isso é um grande e grave anacronismo. Tá? Você querer transportar coisas que só veio a ter na Idade Média para a igreja do segundo século, de meados do segundo século. Então, nada prova que a sede de Roma estava vacante. Tá? Mesmo porque nós sabemos pela história, pela academia e pelos pais da igreja que era governada por um colegiado e não por um bispo monárquico. Pode ser. Né? Ou pode ser que talvez tinha um bispo recém-eleito, mas o contato que Marcião tinha mais próximo eram com os demais presbíteros. Tá vendo? O negócio é tão complexo que até ele é mais cauteloso ao falar, tá vendo? Pode ser que estava vacante, pode ser, mas pode ser que Marcião foi conversar com os presbíteros mesmo tendo um bispo? Pode ser. Agora, quais são as evidências? As evidências mais fortes estão do meu lado, de que não era vacante a sede de Roma. Mesmo porque isso é um anacronismo. E outra, a igreja ela sempre foi, até meados do segundo século, governada por um colegiado presbiteral. Ou seja, presbíteros é que governavam a igreja. E esses presbíteros, como nós veremos, também tinham a função de bispo. Pode ser, né? Mas, de qualquer forma, o texto nos diz que Marcião tentou ser reabilitado ao sacerdócio na igreja de Roma. É isso que o texto diz. E aí fica uma pergunta: por que Marcião foi para Roma, não foi para outro lugar? Ah, sim, essa é a grande pergunta dele. Quer dizer, o Frei, ele não refuta o meu vídeo. Porque fazer uma pergunta não é argumento. Tá? Ele simplesmente está colocando uma dúvida. Que é bem possível, né? Por que Marcião ele foi para Roma? Ele poderia ter ido para vários lugares. E parece que isso é tão importante para ele, e ele usa uma pergunta como argumento de refutação, que ele repete ela várias vezes durante o vídeo. Acho que umas 4 a 5 vezes. Né? Por que Marcião foi para Roma? Como se dizendo, olha, isso prova de alguma maneira que ele via alguma importância em Roma. Tá? Vamos analisar isso aí. Veja, ele foi expulso do presbiterato. Ele é presbítero, cometeu um pecado gravíssimo. O bispo, que era seu pai, o retirou do clero, se assim a gente pode dizer, né? Destituiu Marcião do presbitério. Ele vai a Roma, e lá em Roma ele tenta ser readmitido à comunhão. Né? Ele tenta ser readmitido à comunhão, e falando com os anciãos, os presbíteros, certamente para ele voltar a ser um presbítero. Por que Marcião foi a Roma e não foi a outro lugar? Essa é uma pergunta que fica, e que o nosso irmão não responde. Que as igrejas locais, elas tinham uma comunhão entre si, porque você tem a igreja de Roma, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna, a igreja de Sinop, que são as cidades, né? Cada cidade tem o governo da igreja local, né, que era feita por um bispo e um colégio de presbítero. Isso nós tratamos num vídeo anterior, quando falamos do papado no século I, e tratamos da epístola de Clemente de Roma. Então, essa era a estrutura da igreja, e essas igrejas tinham comunhão entre si. Os bispos tinham comunhão entre si. Então, veja, existia somente uma igreja, a igreja católica, não existiam várias igrejas. Isso é muito interessante. De fato, é meia verdade, tá? Isso não significa que as igrejas não fossem independentes. Tertuliano, ele vai dizer, depois de um dos seus escritos, não me lembro qual agora, que existiam as igrejas apostólicas e aquelas que não poderiam ser consideradas apostólicas. Eram igrejas independentes, mas mesmo essas que não eram consideradas apostólicas, elas tinham que estar a par da mesma doutrina que as igrejas apostólicas estavam professando. Tá? E todos eram considerados igrejas. Só que, mais um anacronismo aqui que o Frei, e eu até entendo, né, porque ele está pensando com o óculos católico, da teologia católica. E é claro, ele vai ver
como que se a igreja de Roma dominasse todas as outras igrejas. E as outras igrejas tinham que estar em comunhão forçosamente com a igreja de Roma. Mas não é isso que a história vai nos mostrar. A história ela vai mostrar durante os séculos que os orientais nunca se dobraram à jurisdição de Roma. Nunca se dobraram. Tá? Isso é fato histórico. Não tem como fugir disso. Eu até entendo ele querer defender o lado católico. Só que você tem que enfrentar a realidade. E a realidade é a realidade dos fatos. E os fatos históricos e os próprios historiadores católicos, tá? Eles mostram que a Igreja Romana ela tinha uma jurisdição, porém uma jurisdição limitada ao seu território. Ela era, sim, considerada uma igreja muito importante. Como nós veremos, depois ele vai citar Irineu falando, Inácio e tal. Era uma igreja importante, ninguém nega isso. Tá? Uma primazia que a Igreja de Roma tinha, mas não era uma primazia jurisdicional, a ponto de comandar todas as outras igrejas. Não existia isso. Existia, sim, uma igreja chamada católica. O que significa isso? Primeiramente, a palavra católica tem a ver com integridade. Tá? É aquela que permanecia a doutrina integral nela. Num segundo momento, tem a ver com a questão espacial. É a igreja que estava em toda a face da Terra. Era a igreja universal, a igreja católica. Isso não significa que a igreja católica subsistia na igreja romana, como é a teologia católica atual. O que eles apregoam atualmente, né? Isso é um anacronismo, assim, bárbaro. Tá? As igrejas elas eram unidas por um elo de fraternidade e de doutrina. Só isso. Tá? Mas cada um era independente. Isso é muito significativo. Havia uma única igreja que estava em comunhão direta uma com a outra. Né? Em comunhão direta uma com a outra. E não um conjunto de várias igrejas independentes. Não, era um conjunto de várias igrejas independentes. A união delas estava na doutrina e na fraternidade. Tá? Aí que o Frei ele começa a olhar a história com os óculos católicos. Tá? E como nós vamos ver mais posteriormente, aliás, neste vídeo sobre o papado no século I, já trouxemos alguns testemunhos dos primeiros séculos, mas aqui a gente pode trazer de novo. Essa comunhão de igrejas, ela existia e ela devia estar em sintonia com a igreja de Roma. Agora fica a pergunta, por que Marcião foi a Roma? Porque ele conhecia a autoridade de Roma e sabia que se Roma o restabelecesse, ele podia estar garantido? E ele quis comprar isso, né? Mas Roma não quis, não aceitou. Os anciãos, os presbíteros de Roma não aceitaram ser comprados por Marcião. Mas, de alguma forma, fica implícita que Marcião entendia que a igreja de Roma tinha essa autoridade e que lá ele podia ser restabelecido ao presbiterato. Né? Sim, eu acredito. Tá? Eu acredito que Marcião foi até Roma. Tá? Ele não foi lá pegar o dinheiro. Olha, vamos fazer uma barganha aqui. Eu vou dar esse dinheiro para vocês e vocês me dão um cargo de bispo da igreja. Não foi isso. Ele realmente doou o dinheiro. Só que ele doou com segundas intenções, nas entrelinhas, tá? Nós sabemos muito bem esse jeitinho, né, que Marcião deu. É o jeitinho brasileiro. Dou aqui uma contribuição, mas, por um outro lado, quando eu for precisar de votos, né, a gente conhece muito bem, né, esse contexto brasileiro político. Quando eu for precisar de votos, vocês sabem quem você deve votar, não é verdade? Então era mais ou menos isso que Marcião fez. Ele não foi diretamente fazer uma barganha. Olha, eu vim comprar aqui, Tom. Jogou ali como Judas as 30 moedas de prata na mão dos bispos. Não foi bem assim. Nós vamos reconstituir de novo a história, recontar a história através dos pais da igreja e vai ficar muito bem esclarecido. Por quê? Porque o bispo de Roma teria mais autoridade do que o seu pai, que era bispo de Sinop, pode ser? Aqui é só especulação? Realmente, é pura especulação. É pura especulação. Aliás, com todo respeito ao bispo, ao Frei, ele está trabalhando com muita especulação como se fossem argumentos. E ele não está provando nada, ele não cita nada, ele não dá nenhum trecho dos pais da igreja para confirmar o que ele está falando. Né? Mas nós vamos na contramão disso tudo, nós vamos mostrar realmente, tá? Com provas. Mas a gente pode inferir essas coisas. Porque fica de novo a pergunta, por que Marcião foi a Roma e foi tentar ser restabelecido ao presbitério em Roma? É óbvio, porque todo fato ocorreu lá naquela diocese. E se de fato ficou comprovado que Marcião cometeu tamanho, para a época, né, isso era um absurdo, de fato, em toda a época né, de macular, né, o seu exercício do ministério e foi destituído do presbitério com justa razão,
os presbíteros estão dizendo, não podemos te readmitir, porque se nem na sua diocese, que te conhece, e que talvez poderia te readmitir dentro de algum processo, né, legal que houvesse ali, nem ali você foi restabelecido, por que nós vamos te restabelecer? Diante da gravidade do ato que você cometeu. Então não é porque o Papa não tem poder, como se o Papa pudesse fazer qualquer coisa, né? Então como a gente pode fazer qualquer coisa, vamos colocar um presbítero que caiu, né, em determinado... Percebeu? Olha o anacronismo, como que se o Papa pudesse fazer qualquer coisa, mas não existia Papa ali, Frei. Não existia Papa no segundo século, pelo amor de Deus. Os próprios historiadores da sua igreja falam que não existia um papado no segundo século. Então, o papado é coisa da Idade Média, que veio muito depois. Tá? Foi uma evolução da ambição dos bispos de Roma que fez surgir o papado. Tá? Então, isso é um anacronismo bárbaro, crasso. Né? Não existia papado no segundo século. Então, ele está fazendo essa leitura com a mente voltada para a estrutura que existe hoje da Igreja Católica. E isso nós não podemos fazer. Historiador não faz isso. É claro, eu acho que ele não é historiador, mas qualquer pessoa que lida com a história, ela tem que ter o mínimo de conhecimento, né, de critérios históricos, historiográficos, para poder analisar um texto. Então você não pode fazer isso. Você tem que voltar para o segundo século e ver o que o segundo século estava, no que esses bispos estavam inseridos ali, em qual cultura religiosa, política, teológica, para você poder fazer uma leitura quase próxima da realidade, né? Quase próxima, ou mais próxima possível da realidade. O que o Frei não está fazendo. Vamos tornar o presbítero de novo, vamos acolher no presbitério aqui, vamos readmiti-lo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, aqui, o que é dito pelos presbíteros de Roma não é um reconhecimento de que Roma não teria esse poder. Pelo contrário, é a prudência de não exercer esse poder para readmitir um presbítero que tinha cometido uma falha tão grande que ainda estava tentando comprar a sua readmissão ao presbitério. Né? Então, veja. Agora, de novo, fica a pergunta. Por que Marcião tentou em Roma, no clero de Roma, junto ao bispo de Roma, mas o bispo de Roma provavelmente, né, tinha falecido, que era Higino, né? Mas ele tentou, junto ao colégio de presbíteros de Roma, ser readmitido ao presbiterato. Ora, se ele sabia que o colégio ele não tinha esse poder, né, porque ele estava alegadamente vacante, por que ele foi insistir mesmo assim? Quer dizer, não tem sentido nem pela ótica do Frei, né? A contradição é tão gritante que nem mesmo por essa ótica não faz sentido o que ele está falando. Não existia bispo monárquico, muito menos papa, tá? O papa só veio usar essa palavra, e não é a questão somente da palavra, mas a palavra diz muita coisa, né? A palavra papa só veio ser usada por um bispo romano no século IV, quase no final do século IV, tá? Mas mesmo a função de um papa, ela não foi usada por esses homens aí, esses presbíteros, que governavam a Igreja de Roma naquela época. Então ele está olhando para trás a partir da estrutura presente da igreja dele. Tá? Isso não se faz. Porque se lá ele fosse readmitido, isso, né, o colocaria de novo na Igreja Universal, dentro da autoridade do bispo de Roma, ou da Igreja de Roma, que era a autoridade de uma igreja que reconhecidamente, e aí nós temos um pouco tempo depois, Irineu vai dizer, né, com essa igreja todas devem concordar, né? Irineu diz isso um pouco tempo depois do que aconteceu, lá por volta do ano 170, 180, Irineu vai dizer isso, com essa igreja todas devem estar de acordo, então, né, Marcião tentando ser... Eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão de Irineu, porque, assim, há uma confusão tremenda que os católicos fazem. Eles não olham o contexto. Irineu não estava querendo dizer isso que o Frei está querendo passar para nós, tá? De que, porque Irineu falou que todas as igrejas deveriam concordar com a igreja de Roma, ele está alargando essa palavra, essa expressão, concordar. Concordar no quê? Qual era o contexto que Irineu estava falando ali? Tá? Ele não estava falando definitivamente que a Igreja de Roma tinha alguma jurisdição universal e que mandava e que era a rainha que comandava todas as outras igrejas. Não é isso que Irineu está falando. Tá? Mas nós vamos ver certinho o que Irineu realmente disse ali com aquela expressão. Tá bom? Isso está no livro 3 de Contra as Heresias. E eu vou fazer um vídeo só para explicar isso aí. Tá? E não é isso que o Frei está falando.
estabelecido em Roma, opa, isso ganha um estado para outros lugares. É como se ele estivesse dizendo, né, fui readmitido aqui, então estou quites, né, porque a autoridade da igreja de Roma é que me restabeleceu, ninguém vai poder questioná-la. Então provavelmente tem isso por trás. É interessante, ninguém vai poder questioná-la. Só que ela foi questionada várias e várias vezes durante os séculos, por vários bispos de outras igrejas. Tá? Eu nem vou entrar aqui no mérito da questão dos africanos, tá? De Cipriano, de Agostinho, e outros bispos que não se sujeitaram à igreja de Roma, aos desmandos dos bispos de Roma naquela época. Tá? Estou falando de século IV, tá bom, pessoal? Século III, século IV. Mas, muito sabiamente, os bispos de Roma não vão fazer isso. Né? Diante de alguém que tentou, né, até mesmo subornar, comprar a sua volta, né, ao exercício do ministério. Roma não vai admitir isso. Né? Dizendo, muito sabiamente, nem o seu bispo te readmitiu, nós não vamos passar por cima dele. Talvez, de fato, isso tudo não é uma prova do papado, né, direta, eu diria. Né? O fato de Marcião ter ido a Roma mostra o poder jurisdicional do Papa, não mostra. Pronto, poderíamos acabar o vídeo aqui. Você viu como que o negócio é tão complexo? Pelo menos esse Frei, ele está sendo mais honesto. Ele está sendo mais honesto. Apesar de ele estar vestindo, né, colocando o óculos da teologia católica, ele está sendo mais honesto. E realmente, Frei, isso não prova nada. A ida de Marcião, mesmo que fosse para tentar ser reabilitado na igreja de Roma, não prova que a igreja de Roma tinha uma jurisdição universal e que o Papa mandava em todas as demais igrejas. Tá? Isso, sim, é patente. E ele sabe muito bem disso. Né? Então veja que ele está trabalhando com conjecturas. E conjecturas não são provas, não são evidências, não são argumentos. Tá? São apenas conjecturas, só isso. Mas que mostra algo indiretamente, sim, porque fica a pergunta de novo, por que Marcião vai tentar ser restabelecido a igreja em Roma? Olha aí, a grande pergunta dele que ele usa como argumento. E esse argumento ele julga ser evidência, né? Mas, Frei, com todo respeito, você não está refutando o meu vídeo. Você está apenas especulando e usando uma pergunta como argumento. Só que perguntas não são argumentos, e muito menos evidências. Tá? As evidências nós vamos retirá-las dos fatos históricos, da história, de quem estava lá vivendo naquela época. Fica essa pergunta. Ainda mais se a gente tem presente outros testemunhos que a gente junta, né? Então, Inácio de Antioquia dizendo que a igreja de Roma preside na caridade. Outro texto tão, assim, deturpado pelos católicos quanto o de Irineu, que ele acabou de citar agora há pouco, né? Inácio fala que a igreja de Roma, ela preside. Então, quando eles olham essa palavra preside, eles já falam assim, ó, isso aqui só pode ser jurisdição universal. Né? A igreja de Roma tinha poder de decidir, de mandar e de julgar todas as demais igrejas. Só que Inácio não fala isso. Frei, dá uma olhadinha de novo. Inácio diz, aquela que preside na região dos romanos. Ele limita a jurisdição de Roma na região dos romanos. Depois, a gente pode até citar isso, mas eu já fiz um vídeo também, acho que esse mesmo vídeo que eu estava refutando o Lancaster, sobre as jurisdições. Depois o Concílio de Nicéia, depois o Concílio de Constantinopla, ele vai determinar as jurisdições de cada diocese, ou de cada sé, né? As pentarquias. Olha, a igreja de Roma vai ter jurisdição e vai mandar e desmandar apenas na região deles. Assim como as igrejas da Ásia, assim como Constantinopla, assim como, por exemplo, Antioquia. Tá? Era dessa maneira que funcionava. Só que nós não estamos ainda na pentarquia, que foi depois de Constantino. Estamos antes de Constantino. E nessa época, era livre para uma igreja ajudar a outra. Mas cada uma era independente. Não há prova nenhuma de que as igrejas eram dependentes de Roma, ou que eram subordinadas a Roma. Isso fica por conta da imaginação da Igreja Católica Romana e dos seus membros. Tá? Inácio ele vai falar que a igreja de Roma, que preside na região dos romanos, mas preside como? Além de ele falar o espaço no qual ela está delimitada, ele fala a função dessa presidência. Que presidência que é essa? Preside no amor. Algo completamente diferente do que nós vamos depois ver as reivindicações dos papas na Idade Média.
né? Então, é a igreja que preside no amor, tá? Ou seja, na caridade. A igreja de Roma é uma igreja que ajudava as demais igrejas, porque a igreja que estava na capital do império, tá? Então ela tinha mais força. E ela era não só conhecida, mas honrada nesse quesito, porque ela era uma igreja caridosa. Depois, Eusébio de Cesareia, ele vai citar vários escritores que vão falar sobre isso lá no seu livro História Eclesiástica. Mas era uma igreja que presidia no amor, sim, de fato. Isso longe de ser uma jurisdição universal, pelo amor de Deus. Isso aí você tá querendo, tá dando um salto quântico na questão. Por exemplo, né, preside na região dos romanos. Se a gente tem presente Irineu de Leão, que diz com esta igreja de Roma todas devem estar em acordo, né, em sintonia. É interessante ele citar, né? O próprio Irineu falando que todas as igrejas devem estar de acordo com a igreja de Roma. Só que o próprio Irineu, que disse isso, acabou com o não é o Papa, o Bispo Estevão, se não me engano, sobre a questão da Páscoa, onde ele estava querendo destituir as demais igrejas. Irineu enfrentou ele e repreendeu ele severamente. Estevão não, Vítor, né? Vítor. Repreendeu severamente. Ora, o próprio Irineu, que falou que todos deveriam estar de acordo com a igreja de Roma, ele mesmo foi contra os ditames da igreja de Roma quando houve a querela da Páscoa. Quer dizer, então a gente não pode pegar esse texto de Irineu e usá-lo de modo indevido, esticá-lo até o máximo, a ponto de desfigurá-lo. Tá? Irineu estava querendo dizer uma coisa ali dentro daquele contexto apologético. E é nisso que nós devemos entender a fala de Irineu, dentro desse contexto apologético. Tá? Mas isso, como eu falei, é tema para um próximo vídeo. Então, mas vou em Roma. Também porque é a capital do império, pode também ser mais por uma questão política do que religiosa, pode ser. Mas, em todo caso, se eu for restabelecer o presbitério em Roma, isso vai me dar, né, uma garantia maior, ninguém vai poder questionar a minha volta à igreja, nem mesmo, né, o bispo do lugar onde eu estava. Né? Não é bem assim. Não é bem assim, sabe por quê? Depois, lá em Cipriano, depois de Cipriano, eu acho que era que bispo que estava governando a igreja. Eu não sei se era Aurélio, acho que era Aurélio, que era o bispo africano de Cartago. Ele vai reunir um concílio e vai escrever ao bispo de Roma que ele não deve receber ninguém que foi excomungado ou foi destituído das igrejas africanas. Ele não deve fazer isso. Porque se ele estivesse fazendo isso, ele estaria indo contra as determinações de Niceia. Está lá em um dos concílios da igreja africana. Tá? Então, longe de ninguém questionar qualquer decisão do bispo de Roma, muito pelo contrário, muitas decisões dos bispos de Roma foram muito questionadas e foram combatidas e não foram aceitas. Tá? Então, essa versão que os católicos querem passar, né, de uma igreja poderosa que presidia todas as demais, que todas estavam debaixo da tutela de Roma, é apenas uma forma romantizada de encarar a igreja de Roma, mas não a maneira real. Os fatos dizem e vão na contramão de toda essa ideologia que os católicos romanos criaram a respeito da sua igreja. Então, porque Roma tem essa autoridade maior, com certeza isso está por trás. Isso está por trás do pensamento e da tentativa de Marcião, mas que não teve sucesso, porque muito sabiamente o presbitério da igreja de Roma, né, a gente pode até dizer mais, né, como estava sem bispo, os presbíteros não quiseram, né, entrar nessa questão no sentido, se bem que entraram, né, eles foram bem diretos, né, não podemos passar por cima da autoridade do bispo que de fato te destituiu do presbitério, se há razão para isso, né, e a razão ficou clara diante de alguém que inclusive tentou subornar, né, então não foi readmitido ao presbiterato Marcião. Não, primeiro ele fala que os presbíteros não tinham esse poder de fazer essa decisão, mas aí depois ele volta atrás, por quê? Porque o texto diz claramente que eles tomaram decisão. Então, você vê como que é complexo ser católico romano e você ter que lutar contra os fatos da história, né? É muito difícil. É muito mais fácil você admitir, como um protestante, como eu estou admitindo, que o que estava escrito é aquilo ali, pronto. Não é que os bispos falaram assim, olha, que existe aqui um acordo jurisdicional, né, que as dioceses elas têm os comandos locais ali e o Papa não pode interferir. Então, se houve uma decisão ali, a gente tem que respeitar essa decisão. Não é nada disso. O texto diz claramente, eles dizem claramente, nós não podemos nos opor ao seu pai, nosso colega.
Eles dizem claramente isso aí. Nós não podemos fazer isso. Ou seja, nós não temos esse poder. É bem o contrário do que ele está falando. O texto diz outra coisa. Então, Roma está exercendo normalmente a sua autoridade, inclusive para dizer para Marcião, não, aqui não, né? Vamos dizer assim. E para confirmar, inclusive, a decisão, né, do bispo de tê-lo destituído do presbitério. Né? Porque existe essa concórdia, existe essa comunhão até hoje. E assim, de novo, o Papa não passa por cima dos bispos. E de novo, a pergunta, por que ele tentou voltar ao clero, voltar ao exercício do ministério, indo para Roma e a partir, né, daquilo que é a autoridade de Roma? Essa pergunta fica. Essa pergunta fica. Realmente, parece que ele dá muito valor a essa pergunta, né? Parece que essa pergunta responde todos os problemas que foram levantados ali sobre a questão de Marcião ali em Roma. Mas não é, como nós veremos. É essa história, não a que o Lancaster contou. Então você percebe que o que o Lancaster fala não corresponde ao que está no texto que ele está mostrando. Pessoal, se você não acredita em mim, Bem, o Lancaster dá uma interpretação, talvez um pouco resumida demais, mas que tem algum sentido, né? Marcião cometeu um delito grave, foi destituído do exercício do presbitério, né, pelo bispo de Sinop, e ele vai para Roma, tentando lá voltar ao ministério. Mas os presbíteros não acolhem o seu pedido, provavelmente estava sem o bispo de Roma, porque Higino tinha morrido, né, isso é claro no texto, tá? Então, não se... Não, que Higino tinha morrido está claro no texto de Epifânio, está bem claro. O que não está claro é que essa vaga estava vacante, tá? Esse cargo estava vacante. E isso não é claro no texto. O texto não fala isso, tá? Isso é interpretação do que o Frei e os demais católicos como Lancaster possivelmente interpretariam. Quando aceito, ele se une a Cerdo, né, a doutrina de Cerdo, e dá origem a uma nova seita. A uma nova seita, né, que vai se chamar marcionismo. Não é bem assim, tá? Marcião ele já tinha ideias bem fixas do que ele queria, do que ele acreditava, tá? Do que ele estava pregando. Ele já tinha uma teologia formada. Não é que ele se juntou a Cerdo e ali, através de Cerdo, ele criou uma outra seita. Não foi isso aí. Não foi isso, exatamente. Aliás, os historiadores, eles questionam até que ponto Cerdo teve alguma influência em Marcião. Até que ponto? Nós não sabemos, né? Então, são, como ele disse, apenas especulações. E especulações não são evidências. Mas disso a gente pode deduzir, sim, algo com relação à Igreja de Roma. Porque, de novo, a pergunta fica, por que Marcião vai a Roma e tenta ser restabelecido ao exercício do ministério a partir de Roma? Né? Porque alguma coisa tem ali, de uma certa autoridade. Alguma coisa tem ali, tá? Ó, eu não sei o que é exatamente, eu não tenho evidências fortes, mas algo me diz que tem alguma coisa ali, tá? Eu tô com uma pulga atrás da orelha. Frei, com todo respeito, isso não é uma maneira de você provar uma doutrina, tá? Deixe os fatos históricos falarem por si mesmo, como nós mostraremos aqui. É provável. Né? Como disse, não é uma prova direta, cabal, mas que faz pensar, né? Faz levantar essa pergunta. Por que ele foi a Roma? Por que em Roma ele tentou voltar ao presbitério? Essa pergunta fica. Né? Então, nesse sentido, aquilo que o Lancaster diz não está tão errado assim. Né? Ele vai a Roma para tentar ser restabelecido ao exercício do ministério. Não, o que o Lancaster falou está completamente errado. Tá? Marcião não vai a Roma para ser restabelecido, como se Roma fosse a cátedra ali que decidia o que quisesse para todas as outras igrejas. Tá? O negócio é bem mais complexo, como nós veremos. Fato é isso, ele foi a Roma, fugido, mas para tentar voltar ao ministério. E Roma não acatou. Por que ele não tentou em outro lugar? Né? Ele poderia, não tendo sido aceito em Roma, tudo bem. Então, já assim, o bispo de Roma só tem poder ali, só tem poder em Roma. Então eu vou para outro lugar. Quem sabe em outro lugar, outro bispo me aceita. Mas será que Marcião sabia que o bispo de Roma não tendo aceitado, ele não poderia tentar em outro lugar? Faz sentido pensar isso, porque a gente pode levantar essa questão. Faz sentido, eu vou provar para você por que a sua versão não faz sentido, tá? Né? Bem, não consegui em Roma, vou para outro lugar, outro bispo pode me aceitar. Mas já que, né, o bispo de Roma não aceitou, não tem o que fazer, Marcião vai, né, fundar uma seita. A gente pode levantar tudo isso, é hipótese, o texto não diz. Mas a gente pode inferir perguntas ao texto, né, e deduzir algumas coisas, de modo lógico, obviamente. Não, claro, isso aí todos têm o direito. O que não tem o direito de fazer é transformar deduções em provas. Isso ninguém tem o direito, tá? É uma questão de lógica, uma questão óbvia,
Tá? Provas você extrai de fatos e não de deduções, né? De inferências. Então, é lógico a gente pensar, né, que o fato de Marcião ter ido para Roma, que Roma tem um sentido de autoridade para poder estabelecê-lo ao presbiterato. Mas que, de modo muito sábio, Roma não faz por causa disso, da concórdia. Porque, de fato, o bispo de Roma não passa por cima de outro bispo. Né? Não é assim que a igreja funciona mesmo, a autoridade do bispo não é para passar por cima dos outros, de modo algum. E a gente pode inferir, Marcião tendo isso presente, que então, dada a decisão de Roma de não acatar o seu retorno, né? De novo, ele não poderia ir para outro lugar? Né? Não. Né? Não poderia, porque mesmo em outro lugar, Roma, né, já tinha dado uma decisão última, então não sobrava nada para Marcião, senão fundar outra igreja. E, segundo os testemunhos já primitivos, numa sintonia última com a igreja de Roma. Né? Isso vai dizer Inácio de Antioquia, por volta do ano 107, aquela que preside na região dos romanos e preside na caridade. Isso vai dizer Irineu de Leão. Então, preside na caridade, preside na região dos romanos, não quer dizer, Frei, jurisdição universal. Isso são coisas diferentes. São coisas diferentes. Que a igreja era uma igreja unida fraternalmente, ninguém nega. Todas as igrejas eram unidas, os pais da igreja, todos eles primavam pela união. Tá? Eles tinham medo da desunião. Eles tinham medo, porque isso era um sinal de que a igreja estaria se rachando. Então havia comunhão entre eles. Agora, uma coisa completamente diferente é falar que existia uma só igreja e que a igreja de Roma comandava todas essas outras igrejas. E é por isso que havia união. Isso aí é outra coisa que a história e nenhum texto mostra. Tá? Essa é a versão católica que não tem nenhuma validade historicamente falando. Ao dar a lista dos bispos de Roma, com esta, né, todas devem estar em sintonia, de acordo. Mais para frente nós vamos tratar diretamente do testemunho de Irineu. Né? Mas por hora a gente fica por aqui. O vídeo continua, mas eu vou encerrar. Bom, agora nós vamos fazer agora o nosso estudo, tá? Nós vamos fazer uma revisitação ali na questão de Epifânio e vamos falar o porquê a pergunta que não quer calar, por que Marcião foi a Roma? Essa é a pergunta de $1 milhão, gente. Vamos lá.